Meus irmãos, vamos lá, vamos continuar com o nosso estudo. Temos falado de cosmovisão, né? Nós vimos na primeira aula as 7 principais cosmovisões. Nós vimos na segunda aula o que uma cosmovisão deve responder, e vimos em 3 primeiras perguntas. Nós vamos ver ao todo 6 perguntas. Na segunda aula nós vimos a resposta de 3, né? E hoje nós veremos a resposta das outras 3. Como as cosmovisões respondem a perguntas que qualquer visão do mundo pode ou deve responder, tá bom? Então aqui, ó, nós vimos na aula 2 o que é real, quem eu sou e de onde eu vim. Nós vimos aqui as cosmovisões, como é que elas respondem isso. Hoje nós veremos por que eu estou aqui, qual é a base dos meus valores e o que o futuro me reserva. Como é que todas as 7 cosmovisões, né, as 7 principais cosmovisões respondem isso, tá bom? Então, passa aí. Esse livro, não sei se dá para vocês verem bem a capa dele aí, mas o título do livro, aliás, o autor é Viktor Frankl. Numa tradução livre seria Em Busca de Sentido, né, esse livro. Ele aborda um aspecto importante da vida, que todos nós queremos saber, inconscientemente ou conscientemente, né, qual é o sentido da vida. E ele tenta responder por que eu estou aqui, qual a diferença que isso faz. Esse livro ele tende a responder essa pergunta. Por que eu estou aqui e que diferença faz eu saber por que eu estou aqui, né, no mundo. Então, ele é uma cosmovisão que consegue explorar essa questão no coração do ser humano. Passa isso. Então, por que eu estou aqui? Nós temos aí, pode passar, o monoteísmo e o significado, né? Então, as 3 crenças monoteístas, se lembrem? Judaísmo, cristianismo e islamismo. Essas 3 crenças, eles concordam que o significado que o homem deve buscar deriva do Criador. Tá? Deriva do Criador, tendo aí sido feitos para um relacionamento com Deus. Então, essas 3 grandes religiões, dentro do que nós chamamos o grande guarda-chuva de monoteísmo, crê que o homem ele foi criado e ele foi criado para um relacionamento com Deus, certo? E que só pode encontrar propósito e sentido no relacionamento com esse Deus. O monoteísmo crê assim, tá bom? Só pode encontrar sentido e propósito honrando a Deus, tendo um relacionamento com Ele e também alegria em sua presença. Isso. Então, os deístas e o significado, aí eu vou acelerar um pouco, mas você pode me pedir a fala para que faça qualquer pergunta ou qualquer comentário, tá bom? Porque nós vamos ver aí três respostas, né, nas 7, então se estende um pouco. Então, os deístas, eles não acreditam que, ao contrário do monoteísmo, eles não acreditam que o nosso significado vem de um criador pessoal. Vocês se lembram que o criador não tem relação com o homem, né? No deísmo não tem relação alguma com o homem. Então Deus fez o mundo, deu uma corda nele, por isso esse relógio aí, né? Deu uma corda nele e deixou o mundo para funcionar aí a bel prazer dos homens. Então, os deístas não acreditam que nós derivamos o nosso significado de um criador pessoal, contrapondo aí o monoteísmo. Em vez disso, eles acreditam, então, que nós devemos usar a nossa inteligência, nossa cognição, a consciência, a comunidade, a criatividade, para nós encontrarmos sentido, propósito na vida. Os deístas creem desse jeito. E o significado é encontrado, então, na natureza, né? Quer seja
do homem ou quer seja na natureza como conhecida aí na criação. Naturalismo e significado. Então, muitos naturalistas eles encontram significado no que eles chamam de progresso. Tá? O significado é no progresso. Eles acreditam que o homem se desenvolveu em uma sociedade moderna. Hoje, nós temos uma sociedade moderna a partir dos seus começos primitivos, né? Aquilo que se ensina, né? Muitas vezes a idade das pedras, a idade do coisa, e o homem foi evoluindo, foi se desenvolvendo até chegar nessa sociedade moderna, e isso leva o naturalismo a acreditar que nós podemos melhorar o nosso comportamento e a nossa condição de vida, então nós devemos usar a nossa habilidade na ciência e a tecnologia para beneficiar a humanidade. É assim que o naturalismo crê. Então aí nós temos visto, né? Por que eu estou aqui? No final eu vou dar um resumão de todos esses, de como eles veem. O niilismo. Niilismo, ele sente que as teorias tradicionais elas devem ser rompidas, lembrem-se disso, né? Elas devem ser contrapostas. Todas essas teorias tradicionais de significado, elas podem satisfazer as massas, mas elas são todas construídas em fundamentos de areia. É isso que o niilista acredita. E porque os niilistas, eles veem as falhas em todas as instituições, eles veem as falhas, e é claro que todas as instituições elas vão falhar, por causa que o pecado quebrou o mundo, mas eles não enxergam isso. Então, em todas as instituições que eles veem essas falhas, e por causa disso, eles frequentemente querem desafiar o significado que essas instituições colocam, ou a tradição em si coloca um significado. O niilista faz isso. O existencialismo. O existencialismo acredita que a cruel piada do nosso mundo é que cada um de nós vem ao mundo sem qualquer propósito. Não tem propósito algum. Estou aqui sem propósito. Nenhum significado objetivo existe no cosmo, né, ou no mundo externo. Então, o existencialista ele deve subjetivamente, é dentro. Então, fora não tem. Ele não encontra significado fora, ele só encontra significado dentro. Então, subjetivamente, ele deve inventar aí a sua própria razão de ser através do exercício do livre-arbítrio. É assim que ele acredita, o existencialista. O panteísta, ele diz que você encontra significado por meio de boas escolhas morais do que eles chamam de karma. Então, no karma é que você faz boas escolhas morais e será posteriormente aí reencarnado. Cada vez que você faz boas escolhas morais, o seu karma vai melhorando. Então, você faz reencarnações após a morte, você faz reencarnações e aí cada vez vai estar numa posição mais elevada. Na outra vida, na outra reencarnação, você vai estar mais elevado porque você foi um ser iluminado. Então, o panteísmo ligado ao espiritismo, dele deve ter resquícios, com certeza, por causa da reencarnação, né? Deve ter resquício, ele deve ter puxado lá. Eu não fiz esse estudo, Newton, a fundo para te responder taxativamente, mas pelo que o panteísmo acredita, né, é possível que nós possamos dizer que o espiritismo pegou elementos, pegou características, porque o panteísmo ele é um guarda-chuva maior, né? Assim como o monoteísmo, por exemplo. O monoteísmo é um guarda-chuva maior, onde coloca cristianismo, judaísmo e islamismo, né? Então, que aí dentro de cada um desses também tem outras subdivisões, né? E assim, então, o panteísmo ele vai abarcar tudo isso daí. E aí, nesse aspecto, a gente poderia dizer que sim, o espiritismo ele estaria dentro desse aspecto do panteísmo, né? Então, o significado final da pessoa será realizado quando ele se tornar um com o universo. Ele para de reencarnar quando ele se torna esse ser iluminado. E aí ele para de reencarnar.
E aí se tornou iluminado, não precisa mais encarnar novamente para melhorar o karma. É assim que o panteísmo acredita. Então as pessoas, elas encontram significado para suas vidas de várias maneiras. Nós vimos aí essas visões, né? Mas o significado, ele está conectado com alguma forma de diretriz moral. Sempre o significado, ele vai estar conectado com alguma espécie de diretriz moral de ser uma boa pessoa, né? Eu quero ser uma boa pessoa. Mas de onde vêm esses valores, né? Então, o encontro do significado. No monoteísmo, relacionamento com Deus. No deísmo, na natureza. No naturalismo, no progresso. No existencialismo, no que eu escolho. O significado está no que eu escolho. No niilismo, não tem significado a vida. E no panteísmo, na unidade com o universo. É aí que estão todos esses fundamentos de onde eu encontro o significado nessas cosmovisões. Mas, como eu falei, o sentido da vida, ou por que eu estou aqui, vai estar sempre conectado com a questão da moralidade, né? Então, como ser uma pessoa boa? E aí, de onde é que vem também? Onde é que estão fundamentados esses valores? Cada uma dessas visões também responde, né? Então, qual é a base dos meus valores? Onde é que eles estão fundamentados? Vai lá. O monoteísmo, ele vai dizer pode ser esclarecedor, né? Ouvir os julgamentos morais que nós fazemos, independentemente da nossa cosmovisão, nós vamos ter aí aquilo foi justo, aquilo foi bom. Todas as pessoas querem julgar isso, né? Independente de qual cosmovisão seja, isso está certo, aquilo foi justo, eu quero fazer a coisa certa, parece ser um senso de dever. As pessoas pensarem assim, uma parte indelével da natureza do homem, mas de onde é que cada cosmovisão obtém essa diretriz? O monoteísmo, ele vai dizer, o judaísmo, o cristianismo e o islã concordam que Deus colocou uma consciência no homem. Veja, a gente está começando a descer, ó. Lembrem-se que eu disse que isso aqui vai começar muito abrangente e aí depois vai afunilando. Agora vão começar a aparecer os contrapontos. Então, onde há as discordâncias. Então, o monoteísmo, qual é o comum entre judaísmo, cristianismo e islamismo? Eles vão concordar que o homem tem uma consciência que Deus colocou nele. Vão concordar. Onde é que eles vão discordar? Onde eles vão divergir? Sobre qual revelação específica informa essa consciência? Então, qual é a revelação, porque eles são revelacionais também, todas essas três religiões, qual é a revelação específica que informa essa consciência? De que ela está certa, errada, de que ela está fazendo bom ou ruim? Qual é a revelação que faz isso? Os judeus, eles vão dizer o quê? Que a sua base, né? A base dos valores deles está onde? No código moral da Torá. Lembram o que é Torá? Sim ou não? Sim, os 5 livros, né? Chamados 5 livros de Moisés. Então, a Torá e dos comentários judaicos sobre a moral. Então, não só sobre a Torá, não só sobre os 5 primeiros livros que nós temos na Bíblia, mas também os comentários dela, porque a tradição oral também pesa no judaísmo. Os cristãos recorrem ao quê? Antigo e Novo Testamento, que nós temos aí como Bíblia, né, para orientação ética. Os muçulmanos, eles constroem o seu sistema ético aí em partes selecionadas do Antigo e do Antigo Testamento e também do Novo, e especialmente do Alcorão, né, e dos ensinamentos das suas respectivas seitas islâmicas. Lá tem um monte, como eu falei, né? Então, até no islamismo tem um monte de separação. Okay? Deísmo. Como Deus não interfere no universo, o deísmo, então, diz, não tem revelação especial, não há base de valores no deísmo, não há base de valores morais. Em vez disso, o que vai ter? O deísta acredita que nós devemos buscar a revelação geral, não a revelação especial, a revelação geral. Eles não chamam assim, tá, irmãos? Estou usando para que nós entendamos. A revelação geral que seria a criação, tá bom? A criação
Então, a natureza, como eles chamam, porque é lá que nós encontraremos os nossos valores morais evidentes para informar a nossa consciência através da razão e da investigação livre. Lembrem-se que aqui começa o embrião do quê? Do método científico, né? Onde vai ser muito mais difundido onde? No naturalismo. Então, aqui começa, né? Então, veja, a investigação livre, através da razão, essas coisas todas é que eu vou começar a informar a minha mente sobre o que é certo e sobre o que é errado, sobre o que é bom, sobre o que é ruim. A minha ética no deísmo, eu vou formar a partir da investigação do mundo, certo? Eu vou investigar o mundo e vou começar a ver o que é a ética nesse sentido. A minha base de valor é aí. Naturalismo e ética. Então, conforme os naturalistas dizem, a ética, o que é certo, o que é bom, é encontrado nos grupos sociais. Tudo está no grupo social. Na fonte desse sistema ético está esses grupos sociais. Por causa disso, então, nós devemos perceber que não há absolutos éticos. Tá? Não há. Não tem absolutos éticos. E o que acontece é que há uma diferença de cultura. E, por isso, há valores éticos em uma cultura, em outra cultura já não tem outro valor ético, né? E assim, o que é certo para uma cultura não é certo para outra, etc, etc. Então, o naturalista ele vai entender assim. Vai depender de cada cultura. Valor ético. Qual é a base do valor ético do naturalista? Cultural. Se ele chegar numa cultura em que é certo um homem casar com 7 mulheres, ele vai adotar, ele vai abraçar. Se ele chegar numa cultura monogâmica, ele vai abraçar. E assim ele vai ficando, porque os valores, o fundamento dos valores éticos dele está onde? Na cultura, certo? Então, o naturalista, ele vai ver assim, o consenso moral de um grupo pode fornecer diretrizes úteis para a decisão ética. Ele pode abraçar no todo ou em parte, né? Porque é a cultura que diz isso. Então, na maioria das vezes, é mais fácil viver segundo as leis e as diretrizes morais da cultura no que se vive. Niilismo. Aqueles que têm essa cosmovisão, eles não têm valores morais vinculantes. Lembrem-se que o niilista, ele é aquele que não tem sentido para nada, né? Não tem sentido de nada. Então, ele não tem valores morais vinculantes para julgar comportamentos. Ele não. As pessoas elas querem insistir nisso, né? Que não vou julgar o valor moral de um ou de outro. Ele tem o que ele acha certo e o que ele acha errado, né? Mas o niilista insiste em acreditar que valores promovidos pelas instituições tradicionais coagem e confinam o potencial humano. E por causa disso, essas instituições elas devem ser desafiadas, elas devem ser enfrentadas e, em alguns casos, até destruídas. Então, veja, isso aqui é perigoso, né? Se nós, como igreja, começarmos a falar dos valores éticos que a Bíblia diz e nós tivermos numa sociedade onde é formada por boa parte de niilistas, como é que eles verão a igreja? Uma instituição que deve ser destruída. Entende como é? Porque essa é a visão. Ela deve ser desafiada e ela deve ser até destruída. Na época em que nós vivemos, nós já temos, né, os valores éticos da Escritura sendo desafiados. Então, isso é uma característica do niilismo da nossa época, né? Lembrem-se que há aquela cosmovisão que é miscelânea, né? Ela pega um pouco de todos e ela dá uma característica de cada uma, né? Então, alguns lugares, alguns aspectos vão se sobressair, em outros vão ficar menor. Existencialismo e ética. Aqueles que olham por essa janela, o mundo, eles acreditam que a sociedade humana não apenas fornece um consolo superficial para o significado, mas também uma orientação moral artificial, né? Não apenas para o significado, mas também para a moralidade. Então, os existencialistas eles pensam que a maioria de nós falha em vermos comportamentos moralmente bons, e quem vê isso é como se fosse um tipo de simplista, ou simplificar aquilo que nós temos como comportamento cultural e coloca isso apenas dentro de conformidades culturais. O existencialista ele acredita que o maior valor é o indivíduo. O indivíduo é quem escolhe
um ato que faça bem a sua existência, que seja significativo, e se isso for significativo para ele, então está bem. Então lembre-se que o existencialismo ele sempre vai exaltar quem? O indivíduo. Então ele não exalta a coletividade, ele exalta o indivíduo. Então ele pega um aspecto da realidade e ele vai começar a exaltar o indivíduo. Agora veja, como isso é perigoso também. Porque se você começa a exaltar as ideias individuais de cada um tem um pensamento diferente do outro. Aí, beleza, eu tenho meu direito, né? Ele vai começar a dizer, é meu direito, mas onde é que termina o meu e começa o do outro? Ele não liga para isso, é só o meu direito. Entende? É só eu. Então o existencialista ele vai exacerbar essas coisas. Panteísmo. Segundo o panteísmo, então acumular o mérito do bom karma, né? Como eu já falei, é melhor guiado pelo que eles chamam de Dharma. Vocês vão ver muito isso, não sei quantos de vocês já viram Lost, chegaram a ver essa série, Lost. O Lost ele vai trabalhar muito essa ideia do Dharma, né? Do Dharma. Então você vai ver esse panteísmo, né? Então esse termo ele se refere a uma lei universal que é imutável de ordem, que decreta que cada entidade ela deve se comportar de acordo com a sua própria natureza particular. Quem assistiu Lost vai ver que os personagens eles vão começar a ter tormentos, né, pelo que eles viveram na vida anterior, porque eles sofreram um acidente de avião e para todos os efeitos eles estão mortos ali, eles estão passando uma espécie de purgatório, né, e eles estão desse jeito. Então o panteísmo está muito explícito ali, está muito colocado isso. O panteísmo é encontrado em muitos escritos religiosos orientais. Então, passa aí, Samara. Está aí, os meus valores. Segundo o monoteísmo, vem de Deus. Deísmo, da razão. Do naturalismo, do meu grupo social. Então, veja, o naturalista ele olha para a gente e diz assim, ó, você só tem esses valores morais porque você faz parte da igreja. Se você não fosse parte da igreja, fosse parte de outra coisa, você teria outros valores morais. Do existencialismo, vem das ações significativas, do individual. Do niilismo, vem de lugar nenhum. Não tem sentido a vida, não tem nada, tem valor moral nem nada. E do panteísmo, da natureza kármica. Da natureza kármica. O que o futuro me reserva? O que cada uma dessas cosmovisões dizem. Até aqui, tudo tranquilo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Newton? Não? Não? Faz. Obrigado, viu, Edilson? Obrigado. Hã? Sim, sim. Correto. Correto. Sim. Claro. Não tem valores para defender, cada um abraça o seu, tá tranquilo, tá? O caos, né? Sim. E ele não está aí porque ele entra debaixo desses grandes guarda-chuva aí, né? Nós estamos lá em cima pegando as 7 principais. Isso daqui é o que a maioria dos estudiosos eles estudaram, né? Essas coisas e eles fecharam em 7 grandes cosmovisões, que aí daí você pode ir derivando as outras, né? Como se fossem raízes ou rebentos dessas coisas. E o comunismo com certeza está numa dessas aí, até em várias, né? Pega um aspecto de uma, de outra, tá? Mais alguém? Me ajuda aí, pessoal. Então, essas janelas para o mundo, eles desenham seus códigos morais, as suas invenções pessoais, a partir de textos sagrados, a partir de normas sociais, né, como nós vimos. No entanto, a última questão que cada cosmovisão deve enfrentar é acerca do futuro, né? Está relacionada aí com o futuro. O que o futuro nos reserva? Então, cada um de nós sabe
que um dia morreremos? Ou alguém que não sabe? Cada um de nós sabemos que um dia nós morreremos. Pode ser jovem, pode ser velho, não sei, a morte chega para o bebê, chega para o ancião, chega para o jovem, né? Então, com isso, está a percepção também de que o mundo ele não perdurará para sempre. Tá? Ele não perdurará. Lembre, irmão, eu não estou falando aqui ainda de uma cosmovisão bíblica, tá? Eu estou falando das cosmovisões gerais, do que elas pensam, tá? Só para de repente você o pastor não está falando nada de negócio da Bíblia, nem nada, porque eu ainda estou falando do, por assim dizer, o universo ao lado, como escreveram um livro, né? Desse mundo paralelo aí, dessas coisas, como é que eles sentem. A próxima aula, se o Senhor Deus permitir, é que nós vamos ver uma cosmovisão bíblica. Como é que é uma cosmovisão bíblica? Então, junto com essa percepção de que nós morreremos, há também a percepção de que o mundo vai perecer em algum momento, ele não vai durar para sempre. Então, como é que essas diferentes cosmovisões respondem a esta pergunta acerca do futuro, né? Relacionadas à mortalidade pessoal e ao futuro do mundo? No monoteísmo, nós temos aí as principais correntes. Judaísmo, cristianismo e islamismo acreditam que a consciência humana vai sobreviver à morte física. Então, após a morte, ainda há uma consciência no pós-morte, ela vai ser bem-vinda à presença de Deus, vivendo eternamente, ou se afastar eternamente de Deus. Geralmente o monoteísmo acredita assim. Após a morte haverá uma consciência, né? E aí os detalhes disso, se no corpo, se fora do corpo, aí já vai trabalhar descendo um pouco mais, tá? Mas aqui nós ainda estamos no geral. Então, esses meios para alcançar a vida eterna é que eles vão divergir, né? Nessas três grandes visões. O judaísmo olha para a obediência à Torá, obedeceu a Torá, está dentro da vida eterna. Obedeceu lá, está tudo ok. O cristianismo ensina que é por meio da fé na morte, na encarnação, na morte, né, no sofrimento, morte, ressurreição de Cristo, ascensão e o seu retorno, né? Isso proporciona a salvação. Muçulmanos, eles vão acreditar que deve se submeter a Alá. Você se submete a Alá. Alguém lembra o que significa Alá? Sim ou não? O que significa Alá? Deus, né? Na linguagem do Islã. Então, por se submeter a Alá, pode merecer um paraíso de deleite, mas é um deleite sensual. Tá bom? Vocês já ouviram desse paraíso do Islã? Já ouviram que lá cada homem vai ter várias mulheres? É assim que eles prometem o paraíso, né? Cada homem vai ter várias mulheres e assim é o paraíso. Deísmo. Como é que o deísta ele vê o futuro? Os deístas eles não sabem se a alma sobrevive à morte, não sabem. Então, lembrem-se lá de trás, né, como é que eles fazem o conhecimento, como é que eles sabem das coisas. Então, embora pareça que o universo funcione como um relógio de corda que eventualmente se esgotará, nós devemos nos preocupar apenas com o presente. O deísta acredita assim, com o presente e com o futuro que é previsível. Com o futuro que é incerto, nem se preocupe com isso. Então, com o futuro previsível, para poder melhorar a condição humana, é assim que o deísta crê. Aí, desdobrando para o naturalismo, o naturalista acredita que a consciência e a personalidade do indivíduo são determinadas aí para sempre, ou terminadas para sempre na sua morte. Naturalismo. Morreu, acabou. Naturalismo. Então, o futuro do universo, então esse é o indivíduo. O indivíduo morreu, acabou. E o mundo? O futuro do universo conhecido será a extinção de todas as estrelas. O naturalismo vai dizer isso, a extinção de todas as estrelas e o fim de toda a vida. É assim que tudo vai acabar. Toda a raça humana vai perecer e todo mundo vai perecer e pronto, acabou tudo. Ponto final. Acabou. Niilismo. Nessa visão, o ideal positivo do progresso humano, né, falado anteriormente do naturalismo,
Eles não creem nisso, que há uma vida após a morte, não tem credibilidade para eles isso. O niilista também é pessimista sobre o que há por vir, a coisa vai só ficar pior, cada vez pior, e realmente nós não podemos postular o que o futuro nos reserva, nem para nós e nem para o mundo, porque nós não temos como saber. O niilista vai abraçar isso. Existencialista. Para o existencialista, não há propósito na existência. Não tem por que viver, então também não há propósito na morte. Se não tem por que viver, na morte o que vai ser? Qual é o destino? O destino do homem é morrer e nunca mais ser lembrado. Vendo aí, Givaldo? Depois que morreu, já era. Todo mundo esquece e pronto. Ninguém mais vai ser lembrado. Então, o futuro do universo está condenado à morte e à extinção. É assim que o niilista acredita. O panteísta, por fim, o panteísmo ensina que o destino dos iluminados, quem é o iluminado no panteísmo? Aquele que está reencarnando e melhorando cada vez mais. Então, os iluminados é deixar o mundo de ilusão material e transcender, para se tornar um com o universo. Enquanto isso, nós devemos experimentar inúmeras encarnações ou reencarnações no universo que é eterno. Tá? Esse universo é eterno. E aí eles também têm, parecido com o monoteísmo, essa divisão, né? Vocês viram que em nenhuma outra visão entre o monoteísmo e o panteísmo tem essa questão de destino para uns e para outros. Só o monoteísmo e o panteísmo sobre o futuro. O destino dos iluminados é tornar-se um com o universo, dos não iluminados, reencarnação. Enquanto você não for iluminado, vai ficar aí, ó, para sempre reencarnando. Aquele que faz pior vai a uma condição cada vez pior, aquele que faz melhor vai para uma condição cada vez melhor até ser iluminado. Entende? Então é evidente que todas essas janelas para o futuro passam aí. O futuro nos reserva. No monoteísmo, alegria eterna ou sofrimento eterno? Deísmo, nada com certeza. Nós não temos certeza de nada. No naturalismo, o fim, tudo vai se extinguir. No existencialismo, morte na obscuridade, ninguém vai lembrar depois que tu morrer, ninguém vai saber de nada depois que o mundo acabar. No niilismo, nada que saibamos, não tem como saber. E no panteísmo, unidade com o universo ou reencarnação. Então é isso daí. Então, todas elas têm uma janela diferente do mundo nas suas visões sobre a mortalidade pessoal e até mesmo sobre para onde que o universo está caminhando, para onde o mundo está caminhando. E, de fato, cada pergunta feita tem uma variedade surpreendente de respostas. Se a gente fosse pegar as diversas cosmovisões, tem aí diversas respostas. Então, nós devemos concluir que cada visão é igualmente válida entre essa diversidade de opiniões? Essa é uma pergunta. Então, é válida cada uma visão dessa? Ou pode haver uma única visão que é mais consistente do que todas elas? Então, veja, né? Nós pegamos tudo como se nós não tivéssemos a revelação e agora nós vamos pegar a revelação e vamos ver qual a visão mais consistente que há entre todas estas cosmovisões principais que nós temos no mundo. Perguntas? O futuro deles é que o Messias venha mas eles não veem como a gente vê assim, pacto de graça, essas coisas não, né? Eles não veem. Aí o que acontece, né? Eles estão esperando, só que o reinado do Messias é um reino físico. É um reino físico para eles. E aí esse tempo, é por isso que eu não falei sobre o Messias, porque é um reinado físico, né, que perdurará aí e para sempre, muitas vezes é até entendido de geração em geração. Não é que o Messias ficará, né?
Ah, sim, sim, é. Não. Claro, claro, claro. É uma outra, é uma visão até dispensacionalista, quando pega aqui o Pacto da Graça. Começa lá em. É porque eles não veem assim, eles não têm esse entendimento que nós temos, então Cristo para eles não, né? Então é diferente. Eles não têm negócio, onde começou, onde deixou de começar. Isso daí é teologia nossa. Né? Teologia nossa. Mais alguém? Oi, irmãos, ajuda aí, irmão. Bora dinamizar. Vai, inventa uma pergunta aí. Coloca aí, já vai, pelo menos assim, pergunta, já vai terminar, pastor. Né? Vendo isso, pergunta. Ah, sim. Sim. Vi. Eu não sei se foi aprovado ou não, Gilberto. Eu não. Datar. Eu fiz uma leitura sobre essa a PEC que quer ser aprovada. Na verdade, é contrário ao que querem colocar, né? A liberação do aborto. Um método abortivo que é proibido até para fazer em animais. É proibido, esqueci agora o nome técnico, mas é proibido até fazer em animais. Basicamente, qual é o método? Você pega uma agulha grande, injeta na barriga da mulher, que vai até o coração da criança. E aí no coração da criança injeta aquilo e ela morre, falece. Então esse é o método. Isso foi considerado tão cruel que proibiram até fazer em animais. Até em animais não pode. E ainda não pode. Mas eles querem liberar para serem feitos em humanos. Aí a PEC que está vindo agora, ainda que não seja o ideal, não é o ideal, porque ainda é muito superficial acerca da vida, mas pelo menos impede que isso seja feito. Né? E aí tem os desdobramentos. A gente não sabe. Eu particularmente penso que até esta vai ter uma hora que vai ser ruim, porque vão começar, é aquilo que tu falou, eles pegam sutilmente essas coisas e eles vão modificando. Por exemplo, onde que começa a vida? Entende? Onde começa a vida? Pois, mas eles não creem assim, né? Não creem assim. Então essa PEC ela não trabalha isso, né? Da vida na concepção. Ela vai trabalhar a partir do 5º mês, se eu não me engano. Então dessa PEC é a partir do 5º. Então antes disso, entende por que é ruim? Pois é, na verdade tem uma coisa e outra, né? Um contraponto ao que se está tentando se estabelecer acerca do aborto, né? Com certeza, entende? Então há duas coisas que estão brigando aí, Gilberto, né? Tem o contrário e tem esse que tá a favor, entende? São duas. Eu esqueci também o número da PEC que está contrária, que coloca isso, da questão a partir do 5º mês você não pode mais fazer esse tipo de coisa, querendo contrapor. É igual assim, irmãos, é igual, por exemplo, Karl Barth, quando quis, claro que guardadas as proporções, mas vou dar o exemplo para vocês. Karl Barth estava numa luta, na época dele, contra a neo-ortodoxia. E
ele formulou uma teologia, querendo defender a teologia boa, ele criou aquilo que ficou conhecido como Deus sendo o totalmente outro. Já ouviram isso? O totalmente outro? Então Deus é tão diferente da humanidade que ele é o outro. Aí beleza. Só que o que fez isso? Exaltou a transcendência de Deus e esqueceu-se da imanência. Entende? Então é o que acontece, como nós temos visto em diversas cosmovisões aqui. Se abraça um aspecto da realidade e vive-se por aquele aspecto da realidade, enquanto nós temos facetas, né, que Deus revelou e que nós só podemos compreender e montá-la a partir da revelação. É. Sim. Ninguém está nem aí. Ninguém está nem aí. É. Isso mesmo. Givaldo aqui. Ah, com certeza. Sim. Na verdade, a preocupação deles nem é com a mulher, né? A preocupação é derrubar a lei. É só isso. Então é desse jeito, que é o sofismo. É o sofista que vai lá, argumenta, ele não quer saber do que é a verdade, do que não é, ele só quer saber de ganhar o debate. Sim. Uhum. Sim. Sim. Equivalente. Pelo menos equivalente, né? Mas é porque é isso que eles fazem, né? Fala aí, Valdec. Sim. É aquilo. O mesmo princípio se aplica àquilo que eu falei há dias atrás para os irmãos da piedade, do sacerdote do lar. Deus, em algum momento, disse: tu só vai assumir o sacerdócio do teu lar se tua esposa e teus filhos cederem para ti, forem bons? Não. Deus disse para manter a vida ou não mantê-la, não manter a vida só apenas em casos que não houvessem estupro. Não tem isso. A pena deve ser aplicada ao estuprador, ao pai, e a criança deve ser preservada. É simples a ética. Ah, mas pastor, mas e a menina que está assim? Aí é o fundamento teológico dela, a cosmovisão dela, que não vai ter consolo algum. É sem esperança. Se ela não tiver esse tipo de cosmovisão, né, ela vai ter sem esperança. O que ela vai dizer? Que a providência divina não foi a favor dela.
né, que Deus não estava olhando para ela porque o pai fez isso com ela. E assim, e aí vai desdobrar em diversas coisas, e o que vai acontecer? Ela vai odiar a Deus ao invés de amá-lo. Aí tem que acompanhar em aconselhamento. A criança, sim. Ou seja, não tem saídas que não sejam o matar a criança. É a inversão de valores, né? No animal é cruel, no humano não. Claro, exato. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, é o que a Escritura diz. Ok, irmãos? Correto. Ele tem que ter bem firmado. É o que a gente vai ver, a cosmovisão bíblica. Como é que eu respondo para isso? Como é que eu respondo para essas questões? Então vamos orar, irmãos, agradecendo a Deus. Pai bendito, graças nós te rendemos por teu cuidado e favor para conosco. Obrigado pelo que temos ouvido, pelo que o Senhor tem nos ensinado, pelo grito da sabedoria, nos ajuda a não desprezá-lo. Que o Senhor, por favor, Pai, nos instrua ainda mais por meio da tua sabedoria, para que as pessoas olhem para nós, como diz a tua palavra, e diga que povo sábio e instruído é este, que tem Deus tão achegado, muito diferente das demais nações. Para isso o Senhor nos deu teus preceitos, estatutos, testemunhos, Senhor, para que nós vivamos por eles e vivamos à risca, diz a tua palavra. É no nome de Cristo que nós oramos, ó Pai. Amém. Deus abençoe, irmãos, com todos um